Saudações a vocês que acompanham este canal, sejam bem-vindos ao PL MMA 108. Meditações de Marco Aurélio, livro 8º, capítulos ou entradas de 52 a 56. Tradução de referência, a de Dona Virgínia de Castro e Almeida, em domínio público, e como sempre você poderá acompanhar a leitura, a análise e o comentário que serão feitos ao longo dos próximos minutos por meio da transcrição do trecho discutido, sempre feita aqui na área de descrição do vídeo. Chegando perto do final do livro 8º, vejamos, portanto, o que Marco Aurélio tem a dizer de si para si em mais 5 das suas meditações. 52. Aquele que ignora o que é o mundo, ignora onde está. Aquele que não sabe para que nasceu o mundo, não sabe o que ele próprio é, nem o que é o mundo. O que desdenha estas coisas, não poderia dizer por que motivo nasceu. Que te parece, pois, aquele que evita a censura ou procura os elogios desses declamadores que não sabem onde estão, nem o que são? Mais uma meditação em que fica clara a relação de interdependência entre o universo e o ser humano segundo a visão estoica. O ser humano tem uma finalidade no universo, no cosmos. Ele nasceu para uma série de tarefas, de missões, enfim, de finalidades pré-definidas, já dadas desde o começo. Ele tem prerrogativas que são próprias da sua constituição mesma, e se ele não estuda o que é o universo, não compreende o que esse cosmos é, não penetra nas leis naturais de uma maneira bastante aguda, ele não consegue viver bem, ele não consegue extrair desse código natural as regras para uma vida plena, realizada, eudemônica, né? Isto é, eivada, enfim, cheia da eudaimonia. Aquele que ignora o que é o mundo, ignora onde está. Não saber onde você está, não saber qual é a sua posição no cosmos, é uma ignorância bastante profunda. Aquele que não sabe para que nasceu o mundo, não sabe o que ele próprio é, nem o que é o mundo. Aqui eu acabei cometendo um erro, porque essas coisas estão tão relacionadas, né, que a gente acaba parando a leitura em um ponto. Porque saber para que nasceu o cosmos é saber para o que você nasceu também. As duas coisas estão tão intimamente entrelaçadas, estão tão intimamente ligadas por uma relação de interdependência, que entender a si próprio é entender o universo, e entender o universo é entender a si próprio. Olhar para dentro de si e olhar para fora de si são movimentos complementares. Aquele que não sabe para que nasceu o universo não sabe o que ele próprio é, nem o que é o universo. Portanto, o estudo das leis naturais era algo necessário segundo a visão estoica. O que desdenha estas coisas, o que não se importa com essas coisas, não poderia dizer por que motivo nasceu. Aquele que não pode dizer por que motivo nasceu, aquele que supõe ser mera obra do acaso, segundo a visão dos estoicos, é alguém desorientado, ignorante, e que, portanto, não pode viver bem. Que te parece, pois, Marco Aurélio conversa consigo mesmo, nós não sabemos qual é a referência aqui, se ele está pensando em alguém em particular. Que te parece, pois, aquele que evita a censura ou procura os elogios desses declamadores que não sabem onde estão nem o que são? Não sei se fica claro em outras traduções que se trate de declamadores aqui, né? Não sei se fica claro. Enfim, são aqueles que aplaudem ou censuram. Então, aqueles que não sabem onde estão, aqueles que não têm uma visão filosófica propriamente. Por que é que você vai levar em consideração a opinião dessas pessoas? Aqueles que não sabem por que nasceram, aqueles que ignoram o lado providencial de tudo quanto existe, aqueles que não veem na natureza
uma propiciadora de uma vida, enfim, elevada, que vale a pena, por que você deveria levar em conta essas opiniões? Que te parece, pois, aquele que evita a censura ou procura os elogios desses declamadores, desses que não sabem onde estão nem o que são? Por que buscar a aprovação de pessoas que nem sabem o que vieram fazer aqui, neste universo, nesta terra? Então Marco Aurélio põe de si para si a ideia de que a visão da filosofia é muito superior à visão de certos indivíduos que nem mesmo sabem por que o universo está aí e por que eles mesmos nasceram. 53. Queres ser elogiado por um homem que se amaldiçoa a si próprio 3 vezes em cada hora? Queres agradar a um homem que não agrada a si mesmo? Pois poderá agradar a si mesmo aquele que se arrepende de quase tudo o que faz? Também aqui nós não temos a referência própria, também aqui nós não sabemos de quem ele está falando propriamente, mas vemos a inter-relação, a relação estreita que existe entre esta entrada e a entrada anterior. Portanto, se trata do mesmo conjunto de preocupações, né? Por quê? Querer ser elogiado por alguém que se amaldiçoa a si mesmo 3 vezes em cada hora é querer ser elogiado ou aplaudido por alguém que não sabe viver bem. Por quê? Uma pessoa que viva bem, uma pessoa que se oriente pela areté, pela excelência própria do ser humano, não cometerá tantos erros assim. E, quando vier a cometer erros, rapidamente se retratará por eles, os reconhecerá e procurará remediá-los de alguma maneira. Agora, aquele que vive cheio de remorsos, cheio de imprecações contra si e contra os outros, aquele que, enfim, vive com uma carga emocional pesada dentro de si, não vive bem. Portanto, ser aprovado ou desaprovado por esse indivíduo que não vive bem, não é algo que pareça o mais sábio, o mais interessante. Então, quer você, Marco Aurélio, ser aprovado por alguém que não vive bem, que não conhece a filosofia, que não busca a sabedoria, que não se pauta pela excelência? Por quê? O que a opinião dessa pessoa tem a acrescentar-lhe? Queres agradar a um homem que não agrada a si mesmo? Você quer agradar a uma pessoa que se odeia, que se detesta? Uma pessoa que se vê como um mero acidente, pegando aqui um gancho na meditação anterior, um mero acidente de uma força casual cega que produz tudo quanto existe? Você quer agradar a esta pessoa, Marco Aurélio? Você quer ser elogiado por um indivíduo que não vive na eudaimonia, não está possuído por um bom espírito? Pois poderá agradar a si mesmo aquele que se arrepende de quase tudo o que faz? Aquele que sempre erra e sempre se julga errado, pode ter alguma coisa a dizer aos outros? É o que Marco Aurélio coloca aqui de si para si, pensando num caso específico que não nos fica claro pelo contexto. Ele, enfim, devia estar pensando em alguns dos seus contemporâneos e no fato de ter tido, por assim dizer, a fraqueza de levar em consideração a opinião de alguém que vivia mal. 54. Não te limites a ligar-te pela respiração ao ar que nos envolve, mas liga-te desde já pelo pensamento à inteligência que abrange tudo. Porque essa inteligência não está menos espalhada por toda parte e não se comunica menos aos que podem assimilá-la do que o ar a quem pode respirá-lo. Aqui nós vemos um símile interessante entre a inteligência que permeia tudo quanto existe, o logos que desde o centro do universo acaba perpassando todas as coisas que existem, sendo bastante denso na mente humana, mas governando todas as coisas, determinando todas as leis, todas as causas e todas as consequências, e o ar que respiramos. Da mesma maneira como o ar que está aí é invisível, porém sempre presente, da mesma maneira como o ar que nos envolve entra e sai do nosso corpo, e da mesma maneira como o ar que nos envolve acaba propiciando a vida animal
e vegetal, também este logos, sendo invisível, tem essas características, a característica de perpassar as coisas, de propiciar a vida e de habitar o ser humano por meio do seu chamado hegemonicon, da sua mente diretiva ou diretora. Então não te limites a ligar-te pela respiração ao ar que nos envolve. Nós estamos ligados ao ar por causa do nosso movimento involuntário, ou quase sempre involuntário, de respiração. Mas liga-te desde já pelo pensamento à inteligência que abrange tudo. Mas perceba que existe uma outra ligação, que é aquela que nos coloca a interioridade em contato com o Logos divino, o Logos universal que perpassa e permeia tudo quanto existe. Então note esta ubiquidade, esta onipresença do Logos, assim como o ar está em todos os lugares, permitindo a vida animal, vegetal e de outras formas. Porque essa inteligência, aqui tanto faz usar o termo nous, que é inteligência, quanto o termo logos, que é razão, porque trata-se de dois aspectos da mesma coisa, ou a mesma coisa descrita por termos ligeiramente diferentes, porque essa inteligência não está menos espalhada por toda parte e não se comunica menos aos que podem assimilá-la por meio da respiração do que o ar a quem pode aspirá-lo. Então, aqui há uma comparação da respiração, eu disse respiração agora há pouco, estava errado, por meio do pensamento. Da respiração ao pensamento. Então, do mesmo modo como a respiração faz o ar entrar e sair, esta conexão que é possível entre o pensamento deve buscar sempre a aproximação com o Logos divino. É necessário arejar a sua mente da mesma maneira como nós arejamos nosso corpo por meio da respiração. E de que maneira se areja a mente? Conectando-se ao Logos universal, conectando-se a esta inteligência que governa tudo quanto existe. Símile muito interessante por parte de Marco Aurélio, mostrando a vitalidade do pensamento que se conecta à fonte divina, à fonte racional, que desde o centro do cosmos acaba governando tudo quanto existe. 55. O vício considerado em geral não prejudica o mundo. Aqui estamos falando do termo kakia. O vício considerado em geral não prejudica o mundo. Pode ser também malignidade, malvadeza. Considerado numa das partes do mundo não prejudica as outras. Só é um mal justamente para aquele que tem o poder de se libertar dele apenas quiser. Não está bom aqui este final, de modo que eu coloquei da seguinte maneira: o vício considerado em geral não prejudica o mundo, considerado numa das partes do mundo não prejudica as outras. Só é um mal justamente para aquele que só é um mal justamente contanto que seja ele mesmo quem o queira. Eu acabei substituindo o final da meditação por um trecho que me parecia melhor, Só é um mal contanto que seja ele mesmo quem o queira. Aqui se fala da kakia, enfim, do vício, da propensão ao mal, a propensão ao ato feio. O vício considerado em geral não prejudica o mundo, isto é, o vício é uma espécie de produto colateral das coisas que existem. O fato de que certas pessoas não se orientem na busca pela virtude não tem nada a ver com a possibilidade de se buscar essa virtude. Isto é, o fato de que pessoas não busquem a excelência que lhes é própria, que está inscrita na sua própria natureza, não quer dizer que o vício cancele a validade da busca pela excelência, ou que o vício seja algo que macule, que manche a existência da totalidade. Então o vício é visto como um subproduto das coisas como elas são, mais ou menos como existem os pepinos amargos, que são citados na meditação de número 50, como existem as silvas, os espinhos, enfim, os cipós. Então existem esses fenômenos não muito agradáveis, mas que estão
previstos na economia do todo, por assim dizer, né? E não prejudica tudo quanto existe, não prejudica as obras da natureza, nem prejudica a possibilidade de uma verdadeira koinonia, de uma verdadeira comunidade humana, de uma vida que seja a mais harmoniosa possível na cosmópolis, né? Considerado numa das partes do mundo, não prejudica as outras. E aqui nós temos algo em que os estoicos insistem muito e que talvez nos pareça contraintuitivo. Porque eles insistem justamente nesta ideia de que o vício, o ato mal, a malvadeza, aquilo que deliberadamente procura causar danos aos outros, não prejudica propriamente esses indivíduos. Por quê? Não os obriga a agir mal. Mal é apenas aquilo que é deliberadamente feito pelo indivíduo. O mal, segundo os estoicos, jamais vem de fora, sempre vem de dentro. O mal para os estoicos, e aqui eles concordavam com Sócrates, era o sujeito agir injustamente, ou incorretamente, ou de maneira irrefletida, ou de maneira mentirosa, e por aí vai. Eles acabam concordando com aquela célebre frase de Sócrates, que aparece no Gorgias e também na República: é melhor sofrer uma injustiça do que cometê-la. O verdadeiro mal é o ato de cometer uma injustiça, né? O ato de perpetrar algo ruim, e não o ato de sofrer algo que venha de fora. Essas coisas que vêm de fora podem ser, segundo os estoicos, podem ser encaradas de uma maneira mais leve, de uma maneira mais magnânima, e podem ser absorvidas pelo indivíduo, ao passo que, quando esse mesmo indivíduo deliberadamente busca o dano aos outros, sendo mal orientado pelas suas próprias impressões, pelo seu próprio foro interno, aí sim é que está o mal. Portanto, o mal só pode, de acordo com a visão dos estoicos, brotar de dentro do indivíduo. O mal que vem de fora não é propriamente um mal. Só é um mal justamente, ou só é um mal contanto que seja ele mesmo quem o queira. Só vai ser um mal algo que vem de fora se você escolher que isto seja um mal. Se você disser, não, isto não é um mal, está dentro das regras do jogo, dentro da economia das coisas como elas são, dentro das regras da convivência, esse tipo de comportamento por parte do meu semelhante, isto não é um mal para você, portanto, você não tem uma reação emocional violenta frente a isso. É claro que os estoicos eram bastante criticados por esta visão e que ela se coaduna de maneira difícil com uma visão jurídica da sociedade, porque efetivamente reconhecem-se os crimes e as atitudes que não são criminosas em um sistema de leis, e se reconhece a necessidade de algum tipo de punição ou de reparação em determinados momentos. O que os estoicos fazem é não ir contra esse tipo de ordenamento jurídico, contra as leis, e simplesmente regular internamente os indivíduos para que eles vivam bem, mesmo que sejam atingidos por más ações que venham dos outros, mesmo que sejam vítimas de crimes ou de injustiças ou de calúnias ou de injúrias e por aí vai. Eles podem viver bem mesmo nessas situações, mesmo nessas circunstâncias. Não há por parte da maioria dos estoicos a intenção de transformar esse tipo de magnanimidade que é própria do sábio em algo que deve ser o ponto de vista do legislador. Não há por parte deles isso. Então eles acabam sempre aderindo a um sistema legal qualquer, eles acabam sempre convivendo bem com as leis tais quais são, simplesmente dando ao indivíduo a possibilidade de se livrar do remorso, de se livrar do ressentimento, de se livrar da mágoa, de se livrar da acrimônia, de todos esses matizes da consciência maculada pela ideia de mal externo, pela ideia de mal alheio. Então eles dão a possibilidade de uma libertação interior, não que eles queiram que todos vivam assim, não que eles esperem que todos vão aderir a esses valores, a esses princípios, e que isso se torne uma espécie de sistema legal. Não é bem isso.
E por fim, 56, para a minha vontade, a vontade de outro é tão indiferente como a sua respiração e o seu corpo. É com efeito verdade que nascemos sobretudo uns para os outros, mas nem por isso as nossas almas deixam de ser dotadas cada qual do seu poder próprio. Senão, o vício alheio seria um mal para mim, o que Deus não quis, a fim de que não estivesse na mão de outro o tornar-me feliz. Nós percebemos aqui uma grande afinidade de pensamento com aquilo que veio antes, né? Justamente nesta ideia de que o vício alheio não pode ser um mal para o sujeito, é uma espécie de princípio férreo em que os estoicos insistiam bastante, o que Deus não quis. Então Deus constituiu o ser humano, a natureza projetou o ser humano para que ele tivesse jurisdição sobre certas coisas e não sobre outras. E também deu a esse ser humano a possibilidade de dissociar essas coisas, de separá-las e de se ater àquilo que depende dele e de tornar indiferentes as coisas que não dependem dele. Está lá no manual de Epicteto esta possibilidade humana que os estoicos julgavam própria da sabedoria e que era capaz de garantir a maior tranquilidade e a maior felicidade possíveis nesta vida. Aqui o termo vontade dos 56 não é esse, né? Não é bulema, não é voluntas. É o adjetivo substantivado usado à guisa de substantivo abstrato, prohairetikos, que está ligado a um termo que é central em Epicteto, mas que tem menos importância em Marco Aurélio, prohairesis. Prohairesis é um termo ligado ao verbo hairo, que quer dizer escolher. E prohairesis é uma hairesis antecipada, portanto, é uma capacidade anterior de escolha, de pré-seleção, uma capacidade de escolha das palavras que nós vamos dizer, dos atos que nós vamos tomar, dos pensamentos em que nós vamos nos embrenhar e por aí vai. Esta faculdade de escolha é tão importante em Epicteto e é um termo tão central da sua filosofia que há certas traduções que colocam isso sob outra luz, que mostram a centralidade desse termo segundo outras noções. Por exemplo, William Oldfather, que é um dos tradutores ingleses das diatribas de Epicteto, traduz prohairesis como moral purpose, isto é, propósito moral. É uma tradução que tem como grande vantagem mostrar que essa prohairesis é uma prohairesis ligada à ideia de bem e de mal, que essa prohairesis está ligada a um julgamento da finalidade das coisas, daí moral purpose, mas purpose é algo demasiado estático, demasiado estacionário para dar conta de uma coisa que parece dinâmica. Joseph Souillet, por exemplo, que é um dos tradutores franceses, coloca isto como personne morale, isto é, pessoa moral. Tem como vantagem esta ideia de mostrar o dinamismo da prohairesis, mas personne é algo constituído demais, é algo identitário demais, é algo demasiado ligado a uma certa visão católica da interioridade humana e, portanto, falha aí nesse ponto, porque a prohairesis tem algo de amorfo, né, de não tão bem constituído, pelo que parece, né? E, por exemplo, Anthony Long coloca como volition, isto é, volição, que é uma deliberação que nos leva à ação. Também uma tradução que tem os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. A prohairesis pode ser puramente contemplativa, não somente ativa. Enfim, para mim a prohairesis, para a minha faculdade de escolha, o professor Dinucci traduz como escolha apenas, que tem um caráter, por assim dizer, de particípio, que também não me agrada, parece algo mais dinâmico, né? Para mim a faculdade de escolha, a faculdade de escolha de outra pessoa é tão indiferente como a sua respiração e o seu corpo. Isto é, a minha faculdade de escolha é aquilo a que eu devo me ater. O modo como os outros agem, deliberam, pensam, são questões dessa outra pessoa.
Então eu me atenho à minha prohairesis. A prohairesis é uma faculdade do hegemonikon, portanto da mente superior, da mente diretriz ou diretora. Eu me atenho à minha prohairesis, eu me atenho à minha possibilidade de julgar bens ou males as coisas segundo os critérios da natureza ou não. Supõe-se que se busquem esses critérios, né? E eu percebo que eu tenho que viver bem com esta minha faculdade de escolha e não levar em consideração a faculdade de escolha dos outros, que é algo do domínio das coisas que eu não controlo. É, com efeito, verdade que nascemos sobretudo uns para os outros. É um axioma estoico, né? Nós nascemos uns para os outros, para nos ajudarmos, para nos auxiliarmos, para prestarmos serviços uns aos outros, para ensinar uns aos outros e por aí vai. Portanto, a ideia de koinonia aqui presente. Mas nem por isso as nossas almas deixam de ser dotadas, cada qual do seu poder próprio, isto é, temos autonomia, temos independência. E aqui percebemos a riqueza do pensamento estoico. Nós temos independência ao mesmo tempo que temos a missão, ou a finalidade, ou a função de um mutualismo, de uma reciprocidade. O termo não é psiché, aqui o termo é hegemonikon, portanto é a mente diretriz, não exatamente a alma, né? Senão, o vício alheio seria um mal para mim. Novamente, aquela ideia que já foi expressa na entrada anterior, de que os atos ruins praticados pelos outros só são males se o indivíduo atingido os julga tais, né? Deus não quis isso, a natureza não quis isso, o universo não quis que as coisas fossem assim, a fim de que, há uma ideia de finalidade, telos, não estivesse na mão de outro ou de outros o tornar-me feliz. Os estoicos têm essa ideia meio descarada, essa ideia muito ousada de dizer que a felicidade individual depende apenas do indivíduo, não depende de atos exteriores, não depende de circunstâncias externas. O indivíduo é plenamente responsável pela sua própria felicidade. O indivíduo, por meio da sua prohairesis, por meio do seu poder de escolha, escolhe os meios pelos quais tornar-se feliz ou infeliz. O que dirão os estoicos? Se você é infeliz, a culpa é sua. Você não está fazendo a leitura correta da realidade. Você não está entendendo quais são as regras do jogo. Sempre há momento e ocasião para você modificar a sua maneira de pensar, de ser, né? E é nisso que eles insistem sempre. O vídeo ficou bastante longo, mas me parecia importante ressaltar todas essas questões e nós continuamos no próximo PLMMA com a última parte do livro 8º de Marco Aurélio. Um abraço, até mais, tchau.